De Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, no ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, para que possamos, à luz da doutrina espírita, estudar o Evangelho, compreender as lições morais do nosso Mestre Jesus, através dos princípios que formam a doutrina espírita, como a imortalidade, a reencarnação e a lei de evolução. Nós estamos aqui para trazer ideias ou interpretações pessoais, e nem para polemizar, mas para procurar estudar e compreender o Evangelho, tendo sempre por base a codificação espírita com as obras assinadas por Allan Kardec. Nosso programa tem alguns blocos. Nós iniciamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, nós estudamos as cartas de Paulo de Tarso. Temos o bloco das perguntas e respostas, e o último bloco é quando trazemos áudio original de José Herculano Pires, comentando um trecho do Novo Testamento. E você pode participar, pode enviar o seu comentário, seu abraço, sua pergunta. Estamos transmitindo através da web rádio Cristo Consolador, através do Facebook e também do YouTube. E hoje com uma novidade, veja aí o letreiro no rodapé, para que você possa participar do bloco sobre perguntas e respostas. Envie sua pergunta ou pelo WhatsApp, DDD 21 99397 1688, marcosdemario@gmail.com. E você poderá, então, anotar para fazer a sua participação. Vamos, então, colocar aqui no ar a nossa apresentação de slides para darmos continuidade ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos desenvolvendo o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E estamos bem no início dele, porque hoje são os itens 1 a 3, o necessário para salvar-se. E, na verdade, não é de Santo Agostinho, é texto de Allan Kardec. Muito bem, vamos então fazer aqui, nós vamos colocar aqui nos nossos slides o que nós consideramos assim de mais importante no texto que nos é apresentado por Allan Kardec. Então, são 2 slides com 2 destaques do texto de Kardec, para entendermos, à luz do Espiritismo, o que é necessário para a nossa salvação. Então, o primeiro texto está aí na tela. Nos diz Allan Kardec: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos.
Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar, e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente, em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. Bom, esse, então, é o primeiro destaque do texto de Allan Kardec, onde ele ressalta para nós os ensinos de Jesus. Aliás, Kardec foi muito feliz nesse texto, porque ele conseguiu nos trazer um resumo dos ensinos de Jesus, um resumo maravilhoso, que, apesar de ser um resumo, portanto, compacto, é de uma profundidade impressionante, recordando, então, as bases dos ensinos de Jesus e mostrando-nos que esses ensinos têm por base a caridade, que para alcançarmos a salvação, ou seja, para alcançarmos a tão sonhada e falada felicidade, só existe um caminho: a caridade. E caridade é o amor em ação. E nós sabemos também, através da doutrina espírita, que o amor é o maior dos sentimentos. Assim, então, Kardec está aqui destacando que, quando estudamos as falas do nosso Mestre Jesus, nós entendemos perfeitamente que ele apresentou a caridade como a única condição para a nossa felicidade, a única condição para a conquista dessa salvação, que é, na verdade, de ordem espiritual, porque não podemos esquecer que somos espíritos, somos imortais, que a vida continua após a morte. Portanto, daí porque o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Lembrando, e nós já estudamos isso no programa, que nós podemos fazer a caridade do ponto de vista material, mas também do ponto de vista moral, e que para os espíritos superiores a caridade moral ela é mais ampla, mais profunda que a caridade material, mas ambas, no atual estágio de evolução terreno, ambas são necessárias. Portanto, não adianta procurar a felicidade no dinheiro, na posição social e assim por diante. Não, porque a felicidade, ela, na verdade, é interior. E ela está na medida em que praticamos a caridade, na medida em que temos mais amor pelo nosso próximo, seja ele quem for. E Kardec nos lembra que Jesus não apenas isso nos ensinou, como também exemplificou necessidades, deixando a si mesmo em segundo plano. Então, não esqueçamos que a caridade é a senha para a conquista da felicidade, que a caridade é o único caminho para a nossa salvação, para chegarmos ao estado de espírito puro. Esse é o primeiro destaque do texto de Kardec, mas vamos agora a um segundo destaque. Vamos colocá-lo aqui na tela e vamos ampliar aqui o slide para a nossa leitura. Ele continua, então, seu texto e vai nos dizer: nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que baseia a inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos
estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele só pergunta por uma coisa: a prática da caridade. E se pronuncia dizendo: passai à direita, vós que socorrestes aos vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé. Faz distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta a caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Esse texto de Allan Kardec tem por base a famosa parábola do bom samaritano, quando Jesus relata que havia um homem que viajava de Jerusalém para Jericó, ele foi assaltado, levaram tudo dele, bateram nele e passam depois pela estrada um sacerdote, um escriba e, finalmente, um samaritano, um judeu da região da Samaria. O sacerdote e o levita, que são religiosos, passam direto, ao largo, mas o samaritano socorre, tudo faz pelo homem que foi assaltado. E Jesus conclui a parábola do bom samaritano dizendo ao doutor da lei, que havia perguntado quem era o seu próximo, que ele fizesse a mesma coisa feita pelo samaritano, ou seja, que tivesse compaixão, caridade para com todos. E como o homem não foi elegido, ou seja, é um homem que foi assaltado, e nada mais do que isso nós temos como informação, significa então que temos que ter compaixão, que temos que praticar a caridade para com todos. E Kardec lembra no seu texto que quando desencarnarmos, o juiz, ou seja, Deus, que está na nossa consciência, não vai perguntar qual era a nossa religião. Não vai perguntar que cargo religioso, porventura, exercemos aqui na Terra. Nada dessas coisas será perguntado. Só uma pergunta é que será feita: que caridade fizemos? Quanta caridade fizemos? A medida será sempre a caridade. Quanto mais caridade, com muito amor, com muito desprendimento e sem esperar nenhum tipo de recompensa, mais felicidade teremos no retorno ao mundo espiritual. Ou então, ao contrário, quanto menos caridade, quanto menos desprendimento, quanto menos desinteresse, menos felicidade teremos nesse nosso retorno ao mundo espiritual. E, novamente, Kardec, no seu texto, nos lembra que Jesus, ao contar a parábola do bom samaritano, mais uma vez, deixa muito claro que a única condição para a nossa salvação e a conquista da felicidade é a prática da caridade. Não há outro caminho, porque a caridade é a mãe de todas as virtudes. E é a caridade que pode destruir o egoísmo e o orgulho. Então, quando falamos de fraternidade, de bondade, de mansidão, de justiça e assim por diante, nós temos que entender que tudo isso tem por base a caridade. Sem caridade,
não há como sermos fraternos, solidários, justos e pacíficos. Assim, então, nós vimos mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, os itens 1 a 3 do capítulo 15, onde aprendemos o que é necessário para a nossa salvação. Muito bem, vamos agora passar à segunda parte do nosso estudo, quando nos dedicamos a compreender o conteúdo das cartas de Paulo de Tarso. Essas cartas, sempre lembrando, elas fazem parte do Novo Testamento. E para que possamos fazer esse entendimento, nós estamos utilizando os comentários de Emmanuel, escritos através do médium Chico Xavier, na famosa coleção Fonte Viva. Essa coleção Fonte Viva é composta dos livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz e Palavras de Vida Eterna. E nós estamos estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Emmanuel estudou essas cartas de Paulo de Tarso através do destaque de versículos dessas cartas. Hoje, portanto, vamos ter mais um versículo, vamos colocá-lo aqui na tela. Está aí, ó. É o versículo 1º do capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, quando, então, nos diz Paulo de Tarso: a ciência incha, mas o amor edifica. Vamos compreender, então, o que Paulo quis dizer aos coríntios com essa frase, com esse pensamento, mas para isso nós vamos ver o comentário, então, de Emmanuel. Esse comentário está aqui, ó, nesta obra, colocando ela aqui na tela para que você possa ver, Caminho, Verdade e Vida. Aí está, Emmanuel, através de Chico Xavier, publicação da Federação Espírita Brasileira. O comentário de Emmanuel sobre esse versículo está no capítulo 152. Emmanuel, então, nos diz: a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento,
porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Muito bem. Então, aqui está Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 152, para nos explicar esse versículo da carta de Paulo aos Coríntios. A ciência incha, mas o amor edifica. E Emmanuel é muito claro. A ciência é muito importante. A ciência trabalha para o progresso do ser humano e da coletividade humana. Entretanto, a ciência em si mesma, ela é neutra. Para os cientistas, tanto faz se as descobertas nos mais variados campos, se essas descobertas são utilizadas para o bem ou para o mal. Isso porque a ciência, atualmente, e isso é histórico, ela está afastada da religião, da fé, está afastada da humanização, da espiritualidade. A ciência está afastada do sentimento. Por isso que vemos cientistas que são extremamente materialistas e egoístas, e que não estão preocupados com a coletividade, com a sociedade humana. Então, Paulo vem nos dizer, sim, a ciência nos dá muitos saberes. A ciência provoca o nosso progresso intelectual, mas somente o amor é que, de fato, edifica o ser humano. Somente o amor sensibiliza, somente o amor desperta a consciência. Somente o amor pode fazer com que a ciência pense no bem e nunca no mal. A ciência, portanto, ela é importante, mas sozinha não é tudo. Isso nos faz recordar que Allan Kardec, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata do tema aliança da ciência com a religião. Religião não do ponto de vista dogmático, teológico, ritualístico, não, mas a religião como religiosidade, como fé verdadeira, raciocinada, como o Espiritismo nos apresenta. E aí sim, quando a ciência se unir ao amor, quando a ciência se unir à caridade, quando a ciência se unir à verdade espiritual da vida, ela vai também edificar o bem, porque estará associada ao amor. E o amor dará essa direção à ciência. O que faltou no final da Segunda Guerra Mundial, quando 2 bombas atômicas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, o que faltou foi justamente o amor. Tornar a energia atômica nuclear, sem dúvida alguma que foi um grande avanço, mas utilizar essa energia para a dor e o sofrimento, para a destruição, é justamente a falta de amor no nosso coração. Então, o Espiritismo nada tem contra a ciência, muito pelo contrário, porque o Espiritismo também é uma ciência, a ciência do Espírito. Mas o Espiritismo nos chama a atenção para que, dizendo que o conhecimento, que o saber não é tudo, se não estiver acompanhado com o amor. Porque sem amor, o conhecimento é estéril, mas com amor, ele é produtivo. Com amor,
ele pode realmente edificar o bem na humanidade, que, aliás, é o que está nos faltando, porque precisamos de sentimento para que a nossa inteligência, através dos ramos da ciência, possa fazer bem à humanidade. E não o que anda acontecendo quando fazemos descobertas, dominamos tecnologias, mas para fazer o mal ao próximo. Então, por isso que Paulo, já na sua época, no primeiro século do cristianismo, advertia a comunidade cristã de Corinto: cuidado, muito cuidado. O saber, o conhecimento, a instrução, claro que são importantes, mas mais importante é o amor. E é por isso que o Espírito da Verdade vem dizer a todos nós espíritas: amai-vos, em mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Acompanhando essa fala de Paulo de Tarso e os ensinos e exemplos do nosso Mestre Jesus. Portanto, o amor à frente do conhecimento, para que esse conhecimento com o amor possa prodigalizar o bem sempre para todos os seres humanos, sem nenhum tipo de distinção, sem nenhum tipo de discriminação, porque quem ama deve amar a todos, no entendimento que somos filhos de Deus. É isso que o Espiritismo veio nos ensinar, resgatando a pureza e a verdade dos ensinos de Jesus que se encontram no Evangelho. Assim, nós tivemos hoje mais um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas esse estudo continua semana que vem. E lembrando que quando terminar essa primeira carta, tem a segunda. É isso mesmo. Né? Por isso que ela está numerada. Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios, pelo menos são as 2 cartas que foram salvas e chegaram a nós nos dias atuais. E Emmanuel vai comentando, né, os versículos que ele destaca. E nós vamos trazer, então, para o nosso programa. Fique ligado conosco. Não deixe de nos acompanhar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ou depois, porque o vídeo do programa fica disponibilizado no YouTube. Basta você acessar o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. Ambos lá no YouTube. Mas agora está na hora de passarmos para o terceiro bloco do nosso programa, que é o bloco sobre perguntas e respostas. E você está vendo aí correr o letreiro aqui no rodapé da imagem, e você preste atenção no final do letreiro, porque no final do letreiro nós estamos disponibilizando 2 canais para que você possa enviar sua pergunta. O primeiro canal é o WhatsApp. Você já anotou? DDD 21. E o número é 99397 88. O segundo canal para que você possa enviar a sua pergunta é o e-mail. Anote: marcosdemario@gmail.com. Correndo para que você possa, então, anotar esses nossos canais e participar do programa enviando a sua pergunta. Hoje nós temos 2 perguntas que estamos trazendo aqui. Vamos, então, à primeira. Vamos ampliar aqui o slide. Aqui está. Ela foi enviada pela Célia Nantes, que é da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Bom, Célia está aqui perguntando: por que Jesus nasceu numa manjedoura, entre animais, numa família pobre, se sua missão na humanidade era divina?
séria, sem nenhuma dúvida, que a missão de Jesus é divina. Agora, para cumprir uma missão divina, outorgada diretamente por Deus, porque Jesus é o Espírito mais perfeito que já esteve presente aqui na Terra, conforme lemos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então, para cumprir uma missão divina, não é necessário ter o poder temporal. Ou seja, não é necessário que o espírito assuma uma boa posição na escala social humana. Não é necessário que ele seja rico a nível financeiro. Não é necessário que ele tenha status social superior. Não é necessário que ele se destaque nos meios de comunicação. Nada disso. Pelo contrário, para cumprir esse mandato divino, Jesus tinha que vir numa posição de humildade, para dar a todos nós, seres humanos, a primeira e grandiosa lição. Porque nos perdemos aqui no mundo por causa do orgulho e do egoísmo. E por causa do orgulho e do egoísmo, inventamos muitas coisas, como, por exemplo, a descendência nobre, o sangue azul, e vai por aí afora. Quando nós sabemos que essas coisas nada têm a ver, porque todos nós somos seres humanos. Se tirarmos os títulos, se tirarmos o dinheiro, se tirarmos a roupa, seremos iguaizinhos. Todos nascemos, todos vivemos, todos morremos, retornando ao mundo espiritual. Todos temos que nos alimentar, todos temos que cuidar da nossa saúde, e assim por diante. As diferenças sociais são invenção nossa, e que se modificam através das culturas e dos tempos. Mas, na essência, todos somos espíritos, filhos de Deus. Fomos todos criados simples e ignorantes, e todos estamos destinados a sermos espíritos puros, cujo exemplo é o próprio Mestre Jesus. Então, ele nasceu de uma família pobre, porque José, seu pai, era um carpinteiro da aldeia de Nazaré, lá na Galileia, e numa manjedoura, para dar esse exemplo. Precisamos de humildade. Precisamos ser humildes. Nós estamos, na escala evolutiva, ainda muito longe da perfeição. Então, não somos nada. Somos aprendizes da lei divina. Somos aprendizes do Evangelho. Ainda carregamos muitas imperfeições morais, muitos vícios, maus hábitos. E temos muito o que nos trabalhar, ou seja, temos muito o que nos educar, nos melhorar. Então, Jesus, que veio com esse mandato divino, essa missão outorgada por Deus, ele inicia essa missão no ato do nascimento, ao vir numa condição de pobreza e utilizando a manjedoura numa gruta para nos dar a lição da humildade. Ele que, ali no Novo Testamento, ele é cantado como o Rei dos Reis, mas sem púrpura, sem pedras preciosas, sem servos, nada disso. Aliás, ele veio servir ao invés de ser servido. Então, essa é a grande lição que nos é dada pelo nosso Mestre Jesus. E é por isso, então, que ele nasce nessa condição de humildade, dando início, então, ao seu mandato divino para nos ensinar a lei de amor.
Vamos então agora à segunda pergunta. Ela nos foi enviada pelo Jorge Matos, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ele pergunta: quais cuidados precisamos ter para manter a pureza do Evangelho diante do egoísmo, do orgulho e do materialismo? Jorge, excelente pergunta, muito boa, porque, historicamente, o Evangelho de Jesus Cristo já foi muito deturpado, já recebeu 1000 interpretações, as mais diversas. O Evangelho já foi ocultado da massa popular durante séculos, numa época em que a Igreja Católica exigia que os seus sacerdotes só falassem em latim, fizessem as missas em latim, os sermões em latim, quando o latim era desconhecido da maioria da população, que era analfabeta e normalmente utilizava idiomas, línguas nacionais ou mesmo regionais. E é claro que o povo tinha que baixar a cabeça para o sacerdote, porque somente ele seria o representante do Evangelho, somente ele conheceria o Evangelho. Então, portanto, o que ele falava era como se fosse lei. Mas, obviamente, fora da missa, porque a missa era toda em latim e as pessoas só sabiam seguir o ritual e nada mais do que isso. Então, o Espiritismo veio resgatar em espírito e verdade o Evangelho. Ou seja, veio resgatar a pureza do Evangelho e trouxe duas chaves muito importantes para entendermos as mais diversas lições, os mais diversos ensinos de Jesus. Essas chaves são a imortalidade e a reencarnação. Mas hoje em dia, e o nosso Jorge está lembrando, nós ainda estamos com um embate muito grande com o egoísmo, o orgulho e o materialismo. Bem, para nos preservarmos dessa influência, nós precisamos compreender que o Evangelho é a canção divina do amor, que o Evangelho toca as fibras íntimas do coração, que o Evangelho é o nosso roteiro de luz através da prática da caridade. Então, Jorge, nós precisamos, para manter a pureza do Evangelho e para nos mantermos como dignos representantes do Evangelho, nós precisamos estar sempre no amor e na caridade, na bondade e na humildade, na fraternidade e na solidariedade, e não nos deixarmos levar por discussões, embates estéreis sobre questões que estão nas narrativas evangélicas, as quais não vão nos transformar. E é por isso que precisamos seguir, acima de tudo, os ensinos morais de Jesus. Não é por outra razão que Allan Kardec reuniu as instruções dos espíritos e deu à luz a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra dedicada a estudar com exclusividade os ensinos morais do Mestre dos Mestres. Então, fixemo-nos nisso. E aí conseguiremos nos precaver, nos prevenir das falsas sugestões do egoísmo, do orgulho e do materialismo. Bem, tivemos então duas participações hoje no nosso programa
A primeira da Célia Arantes, de Niterói, e a segunda do Jorge Matos, da cidade do Rio de Janeiro. Você também pode participar. Olha o letreiro passando aí. Envie sua pergunta. Você pode fazer isso através do WhatsApp, DDD 21 993971688, ou, se você preferir, através de e-mail. Anote, marcosdemario@gmail.com. Participe, não fique com dúvida. Envie sua pergunta e em próximo programa nós estaremos aqui para responder. Bem, vamos agora ao nosso quarto e último bloco. E nele nós trazemos com muita alegria a palavra de José Herculano Pires, que Chico Xavier dizia que Herculano foi o neto que melhor mediu Kardec. E, inclusive, Herculano Pires foi tradutor das obras de Allan Kardec, do francês para o português. Jornalista, professor, filósofo, escritor, palestrante, mais de 40 livros escritos, e também radialista. E ele manteve o programa espírita no Limiar do Amanhã, entre os anos de 1970 e 1974. Nós estamos trazendo o áudio desse programa, áudio original, quando Herculano fazia o seu comentário a respeito de uma passagem do Novo Testamento. Hoje, o áudio refere-se ao programa de número 92. Então, o programa 92, no Limiar do Amanhã. Vamos, então, a partir de agora, passar a palavra a José Herculano Pires. Em espírito e verdade. Não se apegue à letra que mata, busque o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Atos, no capítulo 5, do versículo 12 ao 16, a seguinte passagem: Faziam-se muitos milagres e prodígios entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos estavam de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os engrandecia. Cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, homens e mulheres em grande número, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os porem em leitos e enxergões, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas de Jerusalém, afluía uma multidão, trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Este trecho do livro de Atos dos Apóstolos é um dos momentos em que nós encontramos no Evangelho a confirmação plena da doutrina espírita. Nós vemos aqui que não só os apóstolos, pelas suas mãos, como também pela sua simples aproximação, como no caso de Pedro, conseguiam produzir curas que eram então consideradas como milagrosas. Vimos que nas portas do templo, os mendigos, os doentes, os necessitados chegavam a deitar-se, pensando que a sombra do apóstolo Pedro, ao passar por eles, produzia as curas. Na verdade, o que produzia as curas não podia ser a sombra. Nós sabemos que a sombra não tem nenhum efeito, mas sim a presença do apóstolo com a sua mediunidade, os eflúvios mediúnicos que dele partiam para atingir aqueles doentes e socorrê-los. Assim também vemos que pessoas de cidades distantes vinham à procura dos apóstolos, trazendo criaturas que necessitavam de tratamento espiritual, para o afastamento de espíritos inferiores que os perturbavam. Na verdade, todo o Evangelho está cheio de episódios desta natureza. Por toda parte nós encontramos não só Jesus expulsando os espíritos malignos que influenciavam criaturas humanas,
como também os seus próprios discípulos, os seus próprios apóstolos. Há mesmo aquele episódio bastante conhecido dos 70 apóstolos, que Jesus distribuiu de 2 em 2 e mandou-os partir pelas cidades vizinhas, a fim de realizarem as curas mediúnicas de que o povo necessitava. Os fenômenos mediúnicos estão, portanto, presentes na Bíblia e nos Evangelhos, no Velho e no Novo Testamento. Mas nós sabemos que não estão apenas aí. Eles estão presentes em todas as escrituras sagradas de todos os povos do mundo, e estão presentes também em toda a literatura profana de todos os povos. Nós podemos encontrar em toda esta literatura o testemunho constante das manifestações mediúnicas entre os diversos povos. Assim, não podemos rejeitar, por exemplo, a interpretação espírita destes fenômenos no Evangelho, entendendo que essa interpretação seja especiosa ou inventada apenas para a explicação daqueles casos que parecem referir-se aos problemas espirituais. Não, porque o testemunho é universal. Esses fatos sempre ocorreram entre todos os povos, em todas as latitudes da Terra, em todas as épocas da nossa evolução, porque o Espírito sempre existiu. O médium também sempre existiu como um serviçal do Espírito para a distribuição aos indivíduos da vida material encarnados, a distribuição dos bens e dos poderes que o Espírito podia realmente levar àqueles que necessitavam e pode atualmente continuar a fazer isso. Mas o que nos importa neste episódio, neste momento em que o encaramos aqui no final do nosso programa, é a confirmação bastante importante para nós, que nos vem da abertura do Evangelho ao acaso. E esta abertura cair precisamente num trecho em que se confirma plenamente a realidade da doutrina espírita através dos próprios textos evangélicos. Por mais, portanto, que as diversas religiões procurem interpretar de outra maneira estes fenômenos, estes episódios, estas passagens escriturísticas, o Espiritismo está cheio de razão. De uma razão que não é apenas baseada na interpretação dos seus adeptos, mas que decorre da própria natureza das manifestações ocorridas em todos os tempos no mundo. O Espiritismo está cheio de razão ao dizer que a mediunidade é uma condição natural do homem na Terra. A mediunidade é uma faculdade humana natural. Todos nós a possuímos, e aqueles que conseguem desenvolvê-la pelo seu aprimoramento mediúnico, pelo desenvolvimento da sua sensibilidade, e ao mesmo tempo conseguem empregá-la em favor do próximo, através da sua abnegação e, portanto, da sua evolução moral, realizam na Terra, hoje, diante de nós, diante dos nossos olhos, aquilo que os apóstolos de Jesus realizavam no seu tempo e aquilo que os profetas bíblicos já realizavam nos tempos antigos do Velho Testamento. O Espiritismo se confirma, portanto, ao contrário de que dizem os seus adversários, ele se confirma nas próprias palavras e nos próprios ensinos dos Evangelhos. Bem, aí tivemos a palavra de José Herculano Pires, uma palavra sempre incisiva, profunda, de quem se dedicou muito a estudar o Evangelho à luz dos princípios da doutrina espírita. E com o Herculano Pires, nós fazemos o fechamento do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que fazemos o programa sempre ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde. Mas se você não pode estar conosco ao vivo, você pode nos assistir depois, porque o vídeo do programa ele fica disponível no YouTube. Basta você acessar ou o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. E tem mais. Você não vai assistir apenas o vídeo deste programa. Você tem acesso aos vídeos de todos os programas, o Evangelho em Espírito e Verdade, e pode, portanto, assisti-los em qualquer dia e qualquer horário, conforme a sua
disponibilidade. E lembre-se, você pode participar do nosso programa enviando uma pergunta. Não fique com dúvida sobre o Evangelho e o Espiritismo. E hoje nós trouxemos os 2 canais de comunicação que você pode utilizar em qualquer dia da semana. Você pode enviar a sua pergunta, se preferir, pelo WhatsApp. Anote, o DDD 21 e o número é 99397 1688. marcosdemario@gmail.com. Ativa e sempre aprendendo com o Evangelho e com o Espiritismo. Bem, chegamos ao final. Um grande abraço a você. Desejo de paz em sua vida e até semana que vem, em mais o Evangelho em Espírito e Verdade.